Saiba o que acontecerá em Força de Mulher em 6 de novembro, capítulo 21 da terceira temporada. Inver chega com Sen e lhe apresenta a Sirin como seu cliente. Sen diz que tem que fazer uma ligação. Enquanto está com o telefone no ouvido, ele olha para Sirin. Sen liga para Berson. Ela conta que aconteceu um acidente e colocaram a panela no fogo. Ela chora e pede desculpa e diz que não teve nada a ver com isso, enquanto olha para Seida e Bahar. Ele lhe dá ordens e diz que encontrar com as três, se não Inver irá morrer. Arif chega e fala com Inver e Sen. Ele fala que precisa ir para o escritório. Sen conversa com Inver e ao se despedirem ele fica olhando para Sirin. Batem na porta de Yusuf e Bahar diz que as crianças irão ficar lá por alguns momentos e diz que já volta. Seida conta que Inver está no hospital e que elas precisam ir vê-lo. Yusuf diz que não tem cara de babá e elas saem. Doruk chama Yusuf de vovô, ele se irrita. Inver chega em casa e Yusuf ao vê-lo pergunta o que está acontecendo porque Seida e Bahar deixaram as crianças lá com ele com a desculpa de que iam visitar Inver no hospital. As crianças falam com o avô e Yusuf pede que ele pegue as crianças de volta. Elas correm para ir à polícia, Bahar relembra as ameaças. Nissan fala que a mãe disse que iria para o hospital por causa do avô e Inver diz que falou para ela que ela estava com dor nas costas e queria no médico e que ela deve ter entendido que ele já estava no hospital. Inver diz que esqueceu o telefone no trabalho e que irá pegar para ligar para Bahar. Elas desistem de denunciar e vão até o encontro do carro mandado por Sen. Ele manda elas entrarem. Elas ficam nervosas e Sen pede que elas deem seus telefones. Arif fala com Inver e Sirin pergunta o que aconteceu. Ele fala que Inver não sabe onde Bahar está. Sirin pergunta se ele ainda se importa com ela e diz que é difícil de entender. Ele fala que se importa com as pessoas próximas, não importam o que seja. Sirin pergunta se mesmo depois de magoarem ele. Ela fala que no seu lugar iria desencanar e que não culpa sua irmã porque ela sabia o que estava fazendo. Sirin diz que ele só se machucou ao lado da sua irmã e ainda se importa com ela. Ele fala que se gosta ou não dela já deixou isso para lá e diz que ela deixou as crianças com seu pai, foi para o hospital por causa de Inver e que Berson estava com ela por isso. Ficou preocupado. Sirin que diz que acha que as duas estão com problemas e diz que ouviu uma conversa onde elas se perguntavam se iriam para a cadeia. Arif acha estranho. Seida e Bahar dão as mãos e Berson olha, ela pega na mãe de Seida. Elas são levadas para uma mata escura. Sen manda elas saírem do carro e caminharem. Bahar pede perdão e diz que não sabiam. Sen fala que elas estragaram todas as suas panelas. Bahar diz que não sabia de nada. Sen pergunta o que elas não sabiam. Bahar diz que foi um acidente e que tem filhos pequenos que não iam falar isso com mais ninguém. Sen pergunta por que elas fariam isso e pede que elas não fiquem com medo. Sen chega próximo à barra e diz que elas irão pagar pelas panelas e pede 100.000 libras e irão pagar 4 vezes. Sen fala que se elas contarem para alguém e elas serão enterradas bem ali. Sen sai no carro e deixa elas lá. Inver pergunta se não é melhor chamarem a polícia. Sirin diz que elas saíram por conta própria. Arif diz que Sirin está certa e pede para que eles esperem mais um pouco. Bahar e Seida chegam com uma caixa e dizem que é uma surpresa para as crianças. Inver estranha e diz que ficou muito preocupado porque ninguém atendia aos telefones e Seida fala que se elas atendessem não seriam mais surpresa. Bahar se surpreende ao ver Arif na casa e ele disse que Inver estava preocupado com elas e o chamou, mas ele disse que já irá embora. Doruk pede para que ele não vá embora e fique para ver o que é a surpresa que sua mãe trouxe. Arif concorda. Seida diz que irá pegar Arda. Bahar diz que tiveram que ir até uma pessoa conhecida de Berson para buscar, por isso demorou. Bahar abre a caixa e as crianças se surpreendem com um gatinho que Bahar trouxe. Sirin pergunta por que elas tiveram que ir tão longe para pegar um gato normal. Bahar ignora. Arif elogia o gato e se despede. Sirin diz que também irá embora e sai com Arif perguntando se pode chamá-lo para ir para o trabalho juntos. Bahar vai para o quarto. Kesmet descobre quem é o filho de Seida. Logo é mostrado Sen junto dela. No dia seguinte, Berson pergunta por Seida. Bahar conta que ela deve estar falando com Hikmet e Berson pergunta por que ela está falando com ele. Bahar fala que não tem outra opção para pedir dinheiro. Seida volta e diz que não conseguiu e diz que a polícia pegou ele. Bahar pergunta por que e Seida diz que não sabe.
Seida diz que não sabe e que ele é cheio dos rolos. Bahar pergunta o que elas irão fazer agora, e como irão arrumar muito dinheiro em 2 dias. Seida diz que não sabe. Seida pede para pensar e olha para Berson. Seida diz que ela tem um carro e manda ela vender. Berson diz que o carro não é dela e que eles só deixam com ela para usar. Seida diz que é para ela sair iludindo idiotas por aí como fez com elas. Seida bate em Berson. Bahar tenta acalmá-las. Bahar pergunta o que pode acontecer caso elas não paguem, e Berson diz que eles irão matar elas. Berson diz que tem outro jeito que ganhar dinheiro e Bahar pergunta como. Berson fala que é roubando e que é muito nova para morrer. Seida diz que também não quer morrer e tem que cuidar de Arda. Seida topa roubar e Bahar é contra. Seida pede para que ela pense nas crianças e ela fala que é justamente nelas que ela está pensando. Berson pergunta se ela tem alguém e Seida fala que conhece alguém que tem algo de valor. Seida fala que é sua patroa. Berson pergunta o que ela quer fazer. Ela conta que irá falar com Sen e dizer que elas não conseguiram o dinheiro em tão pouco tempo. Berson fala que admira muito Bahar pela sua ingenuidade, mas que esse tipo de homem não irá se comover com as suas palavras. Bahar conta que se ele matar as 3 vai ficar sem o dinheiro e isso não faz sentido. Seida conta que Bahar tem razão. Seida diz que isso foi uma loucura que passou pela sua cabeça. Bahar conta que irá para casa ver seus filhos e Seida diz que elas irão tomar de conta disso sem que Bahar saiba. Bahar chega em casa e conversa com a filha. Nissan diz que o irmão disse que estava com dor de barriga e Bahar pergunta quanto tempo faz e ao olhar para o filho ver ele sorrindo e deduz que já passou. Doruk sonha casando com Seida. Doruk acorda e Bahar pergunta se ele está melhor e diz que irá fazer um chá para ele. Enver fala que está de trabalho e que tem as encomendas de Sen. Bahar se preocupa em como irá fazer isso. Bahar e Berson comem e falam qual o preço dos brincos e dos anéis que seja irá roubar. Ela fala que não sabe. Sirin bate a porta e diz que passou para tomar café com ela. Sirin pergunta se ela é ex-namorada de Arif e ela afirma. Ela fala que sua irmã também é e pergunta porque as duas andam juntas o tempo todo já que não se davam bem. Berson diz que as pessoas mudam e Sirin fala que parece que elas estão com problemas. Seida diz que irá pegar café para ela. Sirin elogia o cabelo de Berson ironicamente. Seida volta e diz que não tem mais café e Sirin fala que ela aceita chá. Bahar pensa nas ameaças de Sen. Ela vai deitar com os filhos. Doruk acorda e diz que tá com dor da barriga. Doruk vomita e Bahar o leva para o banheiro. Nissan acorda e Bahar pede que ela não se preocupe.